Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Atingindo a Medida da Plenitude de Cristo. Nós vamos ler um texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 11 até o 16. Está escrito assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, esse texto nos mostra, nos revela por que Deus chamou pessoas específicas com dons específicos. Deus distribui os seus dons por meio do Espírito Santo conforme lhe apraz. Deus realiza chamados específicos para pessoas específicas, mas o intuito, amados, é sempre o aperfeiçoamento da igreja. O intuito não é individualista e egoísta. O intuito de Deus nos chamar, de Deus derramar os seus dons sobre cada um de nós, é sempre o aperfeiçoamento de todo o corpo. O Senhor deseja que todo o corpo de Cristo seja edificado, consolidado, ajustado no Senhor. Então, quando nós lemos esse texto aqui, nós podemos compreender uma forma de atuação de Deus, e isso fica interessante para nós, porque fica mais fácil a gente compreender como Deus vai lidando com a igreja para que nós possamos nos alinhar com Deus, né? Muitas vezes nós temos visto isso, infelizmente, muitas comunidades cristãs bem desajustadas, porque não seguem esse modelo que Deus estabeleceu. É Deus quem chama, é Deus quem derrama dons, é Deus quem estabelece, e nós precisamos entender qual é o nosso papel diante de tudo isso, porque existe um papel de cooperação nossa, e esse texto nos mostra a justa cooperação de cada parte, ou seja, existe uma parte que é a nossa colaboração. Então, eu quero compartilhar com os irmãos aqui como que Deus age para o aperfeiçoamento da igreja. O intuito é sempre nos levar o quê? A plenitude de Cristo Jesus. Por isso que o devocional é atingindo a medida da plenitude de Cristo. O desejo de Deus é que nós sejamos pessoas maduras, que atinjamos essa medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, por que Deus chama pessoas específicas com dons específicos? Nós vemos aqui que ele mesmo concedeu, outra versão diz, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que Deus faz isso? A resposta está aqui no texto: para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério e para que o corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo, seja o que? Edificado. É por isso que Deus chama pessoas específicas com dons específicos. E veja que é para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja,
Deus estabeleceu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, no intuito de que todos nós, como filhos de Deus, sejamos aperfeiçoados para realizar a obra do ministério que Deus nos chamou. Todos nós temos um chamado em Deus, amados. E aqui eu quero fazer um adendo, algo que precisa ficar bem claro e bem nítido na nossa mente e no nosso coração. Chamado em Deus não significa cargo eclesiástico. Não confunda chamado em Deus com cargo eclesiástico. Nós temos o modelo, né, que nós temos visto de funcionamento da igreja. Então, nós temos um templo, tem os pastores, tem diáconos, presbíteros, líderes de célula, enfim, são cargos e funções eclesiásticas. Por que muitas vezes acontece da igreja não crescer saudavelmente? Porque pessoas que não têm um dom recebido por Deus, por exemplo, para liderar, estão liderando, mas eles não foram chamados por Deus para isso, eles não receberam o dom para liderar. Muitas pessoas não receberam o dom para o ensino, mas estão ensinando. Em contrapartida, muitos receberam o dom para ensino, mas não estão ensinando. Então, nós vemos uma certa confusão quando nós tentamos associar dons e chamado com função, com cargo eclesiástico. Infelizmente, isso se corrompeu. E a gente sabe muito bem, a gente tem vivido, a gente tem observado no meio da igreja como está, infelizmente. Mas nós estamos aqui para quê? Para aprender o que Deus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, para que a gente possa contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus chama pessoas para aperfeiçoamento dos santos, para aperfeiçoamento de cada membro do corpo de Cristo, para que todo o corpo seja edificado. Qual que é o objetivo desse aperfeiçoamento e dessa edificação? É simplesmente um crescimento individualista, egoísta, em que um vai se sobressair diante do outro? Não. Qual que é o objetivo do aperfeiçoamento e da edificação do corpo de Cristo através da edificação e do aperfeiçoamento de cada membro do corpo de Cristo? É para que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo Jesus. O objetivo é para que eu e você tenhamos uma única fé, estejamos fundamentados numa única fé e cresçamos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Para quê? Porque quando nós entendemos isso, nós vamos atingir o estado de pessoa madura, à medida da plenitude de Cristo Jesus. Esse é o objetivo de Deus. Por isso que ele chama pessoas, unge pessoas, estabelece pessoas para com chamados específicos, derrama dons específicos sobre cada um de nós. O intuito de Deus é que cada membro do corpo de Cristo, juntos uns com os outros, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo Jesus, porque assim nós seremos pessoas maduras e atingiremos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amados, isso é extraordinário. Por isso que o chamado em Deus não é para nós nos orgulharmos, para nós nos acharmos melhores do que os outros, não. Deus, ele derrama segundo lhe apraz os dons. E ele coloca nas nossas mãos um ministério, um chamado, algo específico nas nossas vidas de acordo com o que ele mesmo vê em nós. E aí nós precisamos o que? Entender, poxa, foi Deus quem me deu isso. E eu quero viver tudo isso que Deus colocou sobre as minhas mãos, que Deus derramou sobre mim para o aperfeiçoamento de todo o corpo de Cristo. Não é um chamado, o meu chamado, é para mim, não. Não é o meu chamado para que eu ensoberbeça, para que eu seja reconhecida. Não, amados.
É o chamado que Deus estabeleceu para o aperfeiçoamento de todo o corpo, para que as pessoas cheguem ao estado de pessoa madura. Então você quer ver se o teu chamado ele está sendo frutífero, você está exercendo o teu chamado, é se as pessoas, através do seu chamado, estão se tornando pessoas maduras em Deus. Daí talvez você diga assim, mas eu não tenho chamado nenhum, Catiane. Negativo, todos nós temos um chamado. Talvez você olhe para dentro da sua casa, você é uma mãe. Você olha para dentro da tua casa e você olha os seus filhos. Os seus filhos, eles estão chegando, eles estão avançando para se tornarem uma pessoa madura em Deus. Eles estão avançando no conhecimento de Cristo Jesus. Eles estão crescendo em graça à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se você olhar para os seus filhos, sim, eles estão. Você está exercendo o seu chamado, o seu ministério. Ah, amados, é isso que a gente precisa entender. Sabe, muitas vezes nós achamos que chamado é só um cargo eclesiástico, uma função eclesiástica. Não. É aquilo que Deus nos chamou, nos ungiu para fazer. Quantas pessoas são chamadas através das suas profissões? Um médico, alguém que trabalha com engenharia, alguém que trabalha com serviços gerais. Deus chama pessoas para que elas edifiquem o corpo de Cristo através do seu trabalho. E aí muitas pessoas desprezam o trabalho que receberam, que estão ali exercendo, porque não entendem que Deus quer usar a vida delas através daquele trabalho. Muitas, por exemplo, quantas pessoas podem, através do seu trabalho, alcançar alguém ou então ser instrumento de Deus para algum irmão, para a edificação? É porque a edificação do corpo de Cristo inclui, por exemplo, ganhar almas para Jesus. E por isso que tem o ministério do quê? Nós lemos aqui, alguns foram chamados como evangelistas. Aí quantos, através da profissão, eles são usados para levar Cristo para as outras pessoas, para aqueles que não creem, e de repente, através da sua vida, alguém vem a crer em Jesus Cristo. Alguém vem se tornar participante do corpo de Cristo. Amados, chamado muitas vezes se une com um cargo eclesiástico. Glória a Deus quando isso acontece, né? Quando um chamado, um dom que a pessoa recebeu se une ao cargo eclesiástico que ela tem. Mas se isso não acontece com vocês, talvez você diga, mas eu não faço nada na igreja. Tá, você pode não estar fazendo nada no templo, por exemplo. Mas será que através da sua profissão, ou como eu dei o exemplo na sua casa, edificando a vida dos seus filhos, do seu marido, ou então marido levando a edificação para a vida da sua esposa, dos seus filhos? Tudo isso, amados, faz parte desse crescimento, amadurecimento e aperfeiçoamento do corpo de Cristo. É bom nós trabalharmos no templo? Sim. É bom servirmos a Deus no templo? Sim, obviamente. Não sou contra, pelo amor de Deus, não vai me entender errado. Pelo contrário. Mas nós temos vivido um tempo em que as pessoas muitas vezes estão desejosas, desesperadas, nem é desejosas, porque se fosse um desejo vindo do Senhor, porque Deus mesmo coloca o desejo em nós, Ele coloca o querer e Ele opera o efetuar em nós. Quando vem de Deus é maravilhoso, mas muitas pessoas estão ansiosas e querem um cargo eclesiástico que muitas vezes elas não foram nem chamadas para aquilo, nem têm o dom para aquilo, mas querem, porque para se tornar, para terem um reconhecimento humano, serem aprovadas por homens, enfim, por N motivos que não são motivos fundamentados na verdade da palavra de Deus. Existe um objetivo, amados. Quando Deus nos chama, é sempre para a edificação do corpo. Não importa qual é o chamado. Nós temos esse péssimo hábito de fazer comparação. Isso você pode ouvir o áudio de sexta-feira, eu ministrei sobre isso, sobre abandonar a comparação. Nós temos o péssimo hábito de fazer comparação, comparar o nosso chamado com o chamado do outro, sabe? Ah, não, o meu chamado é
é ser dona de casa, é estar aqui com a minha família. Ah, não, isso é muito pouco. Quem disse que é muito pouco? Se você fizer o que Deus te chamou para fazer, vale muito mais do que você fazer 1 milhão de coisas que Deus não te chamou para fazer. Quantas pessoas estão cheias de serviço, mas atoladas de serviço, fazendo, não tem tempo para nada, mas não estão fazendo o que Deus chamou elas para fazerem. Muitas pessoas negligenciando a família e Deus tem chamado essas pessoas para olhar para a família. As pessoas estão negligenciando a família. Muitas pessoas negligenciando a profissão. Deus os chamou para, através da profissão, ser instrumentos dele na edificação do corpo de Cristo, mas elas têm rejeitado isso, não querem a profissão. Ou quantos Deus tem chamado para abandonar a profissão e ter um outro tipo de chamado, para serem pastores, e eles não querem, eles rejeitam. Ou seja, nós temos visto isso, amados, uma certa confusão. E por que tem gerado essa certa confusão? Porque as pessoas não entendem o porquê que Deus chama pessoas e com qual objetivo. As pessoas acham que é só sobre elas. Amados, o nosso chamado sempre vai trazer uma satisfação para nós. Porque Deus, ele mesmo coloca o querer em nós. Tem uma palavra lá em Filipenses que fala sobre isso. Deus coloca o querer em nós e ele mesmo opera o efetuar. Então, quando Deus nos chama, ele dá o desejo. Então, nós vamos querer fazer aquilo que ele colocou no nosso coração, que ele nos chamou. A gente vai se sentir feliz fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. E por que tem tido tanta confusão? Porque as pessoas têm transformado o chamado numa visão egoísta, em algo de apenas satisfação própria, mas uma satisfação carnal. Aí não dá certo. Aí não dá certo. Não tem como fluir. Amados, que eu e você possamos entender por que Deus chama as pessoas para o aperfeiçoamento de toda a igreja. Não é só sobre você. Para o aperfeiçoamento de todo o corpo de Cristo. E qual que é o objetivo desse aperfeiçoamento? Que as pessoas amadureçam em Deus, cheguem à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Qual que vai ser o resultado disso tudo? O resultado é que nós não seremos mais como crianças, que são enredadas, manipuladas, enganadas. Não seremos mais como crianças, levados por qualquer vento de doutrina. Pelo contrário, à medida em que nós vamos seguindo na verdade, em amor, nós vamos crescendo em Cristo Jesus. Por quê? Porque é a partir de Cristo que todo o corpo é ajustado e consolidado. É a partir de Cristo. Mas nós lemos aqui no versículo 16 que todo o corpo bem ajustado e consolidado, ou seja, pelo poder que vem de Cristo, né? Se nós lemos o 15 e o 16, deixa eu ler de novo, versículo 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem, ou seja, a partir de Cristo, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, é a partir de Cristo que todo o corpo é ajustado e consolidado, mas ele conta conosco, ele conta com a cooperação de cada um de nós. Na NVI fala, à medida em que cada parte realiza a sua função, o corpo vai sendo o quê? Edificado. Amados, isso é extraordinário, essa é a forma de Deus de atuação no corpo de Cristo. Sabe, não olhe para a tua vida e fique pensando assim, mas eu não sei para que eu fui chamado, porque você não tem nenhum cargo eclesiástico. Não, talvez Deus esteja te chamando através da sua profissão, talvez Deus está te chamando através como esposa, ou como esposo, ou como pai, ou como mãe. Sabe, olhe para as coisas simples da tua vida, para a tua rotina diária, para a tua família, para o teu trabalho. Não menospreze isso. Deixa Deus te usar nesses lugares. Sabe, tem pessoas que estão frustradas porque não entenderam o que Deus quer delas, porque só conseguem olhar cargo eclesiástico, só conseguem olhar função no templo. É muito bom, é muito agradável nós estarmos ali no templo reunidos, servindo os irmãos, ajudando no que for preciso, exercendo chamados e ministérios. Sim, é maravilhoso.
Mas não é só isso. É isso que eu quero dizer, amados. Não é só isso. Deus quer te usar através de várias outras maneiras. E nós precisamos nos deixar Deus, sabe? Deixar Deus nos conduzir. Deixar Deus nos conduzir. Amados, a minha oração é que eu e você entendamos esse propósito de Deus, sabe? O propósito é sempre que todo o corpo seja edificado e que nós cheguemos a ser pessoas maduras. Esse é o objetivo do Senhor. Ou seja, se um chamado não aperfeiçoa o corpo e não leva as pessoas ao amadurecimento, é melhor rever esse chamado. Né? Se um chamado ele só beneficia aquele que foi chamado, com uma vida completamente egoísta, egocêntrica, então é melhor rever esse chamado. Porque o chamado ele sempre vai operar no aperfeiçoamento, na edificação mútua. Nunca é algo só para mim. Eu fui chamada como, eu me vejo assim, né? Fui chamada como professora bíblica para ensinar a palavra, para cooperar com a igreja, com a edificação da igreja através do ensino da palavra, levando a mensagem de Cristo Jesus, uma mensagem de edificação. Mas é só para mim isso? Não, amados. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo ensinar a palavra. Eu amo fazer isso. Sim, eu preciso dedicar bastante tempo ao estudo da palavra. Não tem como eu trazer um devocional. Os nossos devocionais, os irmãos sabem, são mais um um devocional com ensino, né? Um estudo, não é só uma reflexão. Tem muitos assuntos aqui que são o quê? Ensinos, estudo mesmo da palavra de Deus. Então eu preciso o quê? Me dedicar. Eu preciso de tempo. Eu preciso dedicar bastante tempo ao estudo da palavra. Mas eu amo fazer isso. Deus colocou isso no meu coração e eu sei que é para a edificação do quê? Da igreja. Nós, como Ministério Vida, eu, a irmã Karina, sabe como igreja é para a igreja, não é simplesmente para nós. Não é para o nosso benefício, é para o meu benefício, pronto, acabou. Não, é para o benefício do corpo de Cristo. Amados, que eu e você nós possamos entender isso e nós possamos viver isso. Sabe, às vezes algumas pessoas, vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu acho que entra nesse assunto, sobre nós entendermos esse chamado do Senhor para nós, para a edificação da igreja. E é interessante porque fala ali no versículo 16 que é à medida em que cada parte realiza a sua função, né? Segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, eu preciso cooperar com a minha parte, eu também preciso ajudar o meu irmão, a minha irmã a cooperar com a parte dele, né? Por que muitas vezes nós vemos assim chamados desajustados? Porque às vezes a gente quer impor sobre a vida do outro algo que ele não foi chamado a fazer, algo que ele não foi, não recebeu o dom para efetuar e nós queremos impor sobre a vida do outro, sabe, amados? E isso não funciona assim. Veja que o corpo vai ser todo edificado a partir de Cristo Jesus à medida em que cada parte realiza a sua função. Então, eu não posso querer obrigar uma pessoa que não tem o chamado de ensino a ensinar. Vem aqui que eu vou dar aula para você, você vai aprender como que você ensina a Bíblia. Mas ela não foi chamada para isso. Como que eu vou obrigar a pessoa só porque eu tenho esse chamado? Eu não posso fazer isso. Assim como outra pessoa tem um outro chamado, ela quer me obrigar a ter aquele chamado. Você tem que fazer assim, você tem que agir assim, você tem que ser assim. Eu não sou uma pessoa, eu aconselho, eu converso com as pessoas, eu oriento as pessoas, mas eu não me vejo como uma pessoa com um chamado pastoral, que está ali assim, porque o pastor é diferente, né, amados? O pastor, ele tá o tempo todo alerta com as ovelhas, ele tá ali, ele ama, ele quer saber se tá tudo bem, se tá tudo certo, ele tá perto, né? O pastor tá perto o tempo inteiro. Mas ele tem o quê? Um chamado específico para aquilo. Um dom que Deus deu a ele. Deus colocou sobre a vida dele. O pastor também ensina? Sim, com certeza. Com certeza. Agora, existem pessoas que é para o ensino da palavra. É assim que eu me vejo. Para o ensino da palavra. Eu não sou muito pastoral. Por quê? Porque eu levo o ensino da palavra. Mas
Se alguém tentar extrair de mim, Catiane, em vez de me dar a atenção que eu preciso, ela não me dá atenção. Eu quero essa atenção, eu quero isso. Não, vai se frustrar, a pessoa vai se frustrar. Por quê? Porque ela não consegue ver o chamado de Deus na minha vida, para o que Deus me separou, e daí ela vai se frustrar, porque ela está esperando outra coisa de mim. E quantas pessoas vivem assim dentro das igrejas, amados? Sem entender a justa cooperação de cada parte. Ou seja, ao invés de nos alegrarmos com o chamado do outro, ao invés de entendermos o chamado do outro e aproveitarmos no sentido de nos alimentarmos com aquilo que Deus ungiu aquela pessoa para fazer, nós queremos que ela faça outra coisa. Nós queremos que ela supra as nossas expectativas, que ela supra as nossas necessidades. Amados, é por isso que a gente muitas vezes vê chamados desajustados, comunidades adoecidas. Sabe, nós precisamos entender que é sempre para a edificação de todo o corpo, mas Deus chama várias pessoas para várias coisas diferentes, com dons diferentes. Nós não podemos criar uma expectativa, né? Às vezes a gente coloca uma expectativa, né, em alguma pessoa ali, a gente quer que ela seja tudo. Ela não vai ser tudo. Ela vai ser aquilo que Deus chamou ela para ser e para fazer. Ela vai realizar aquilo que Deus chamou ela para realizar. Então a gente precisa entender isso, compreender essa forma de atuação de Deus. Por exemplo, tem pessoas que elas são chamadas para contribuir. A palavra fala sobre o dom de contribuição, né? Tem pessoas que elas não têm problema nenhum de mexer no bolso delas, elas contribuem mesmo. Mas não chama ela para falar, não chama ela para ministrar, não, porque ela fala, não sei o que falar, não consigo, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, mas eu não consigo falar. Mas ela tem o dom para contribuir, é aquele tipo de pessoa que é usada por Deus para levar provisão para as pessoas. É aquele tipo de pessoa que é chamada por Deus. Deus usa aquela vida para quê? Para levar provisão para os outros, para pessoas que estão pregando, para pessoas que estão ensinando, para pessoas que estão pastoreando, para ministérios. Mas ela tá lá quietinha, ninguém vê. Ninguém vê. Mas ela está exercendo com alegria o dom que Deus derramou sobre ela. Aí, já imaginou alguém tentar impor? Não, você tem que começar a ensinar. Ela diz, mas não fui chamada para isso. Eu trabalho, eu tenho a minha vida bem frutífera e o que eu faço é contribuir, é ser usado por Deus para a manutenção, para a provisão na vida dos meus irmãos. E daí a gente não vê essas coisas, muitas vezes a gente não observa essas coisas e pensa que a pessoa não está exercendo chamado nenhum. Ela não faz nada. Como que não faz nada? Ela está sendo o instrumento de Deus para que pessoas possam pregar a palavra, pessoas possam pastorear, pessoas possam evangelizar, pessoas possam sair para fundar igrejas em locais onde não existe igreja. Existem o quê? Pessoas por trás disso que têm um chamado específico. Amados, no reino de Deus funciona assim. É sempre para que todo o corpo seja edificado, para que todo o corpo chegue à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Que eu e você possamos entender isso e possamos receber o chamado de Deus para a nossa vida. Se você falar assim, Catiane, eu não sei, então comece a fazer com excelência aquilo que você está fazendo. Você cuida da sua casa, cuide com excelência. Você trabalha fora, trabalhe com excelência. O que você faz? Você tem uma empresa? Você é autônomo? Você presta um serviço? O que você faz? Faça com excelência, como ao Senhor. E tenha certeza que se você fizer aquilo que você está fazendo com excelência, o corpo de Cristo está sendo edificado. Todo o corpo está sendo edificado. Sabe por quê? Porque quando um membro está triste, quando um membro está mal, quando um membro, todo o corpo vai sentir isso. A gente acha que não, né, amados? Mas todo o corpo sente. Então, se você estiver feliz, alegre, contente, fazendo aquilo que você faz com alegria, como se fosse ao Senhor, você já está edificando o corpo de Cristo. Você já está sendo instrumento de Deus para a edificação de todo o corpo. Por quê? Porque você é membro desse corpo. Se você estiver adoecido, todo o corpo vai sentir. Não tem como não sentir. Nós não conseguimos ver isso porque nós não sentimos no nosso corpo físico, né, amados? Mas espiritualmente, é a mesma coisa do corpo físico. Se o meu pé está doente,
todo o meu corpo está sentindo. Eu não vou conseguir exercer a minha função de caminhar do mesmo jeito com o meu pé doente. Eu vou caminhar meio que ali precisando de ajuda, e assim acontece na igreja, amados. Por que nós temos visto, né, tão desajustado, as coisas tão desajustadas? Porque quantos e quantos membros estão adoecidos, estão doentes, e muitas vezes estão adoecidos, por quê? Porque não estão debaixo desse modelo de atuação de Deus em relação aos chamados e dons. Adoecidos porque estão fazendo o que não foram chamados para fazer, adoecidos porque começam a se comparar com tudo e com todos, adoecidos porque acham que tem que fazer algo e na verdade não tem que fazer, adoecidos porque muitas vezes não estão fazendo o que Deus chamou a fazer, porque uma outra pessoa veio e diz assim: não, você não tem capacidade para fazer isso, você é desabilitado para fazer isso, mas você sabe que Deus te chamou para fazer. Então, vários motivos porque pessoas, membros do corpo de Cristo, estão o quê? Adoecidos. Mas o intuito, isso precisa ficar bem claro. Todo chamado que Deus nos dá é sempre para o aperfeiçoamento de todo o corpo e para que as pessoas amadureçam, tanto nós quanto os nossos irmãos. Então, todo chamado nos leva ao amadurecimento e ao trilhar o caminho à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Cristo sempre o nosso alvo, o nosso modelo perfeito. Então, todo chamado nos conduz a isso. Que nós possamos entender e possamos nos render a isso em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos nós possamos entender a forma de atuação do Senhor para a edificação do corpo de Cristo e possamos nos render a essa forma. Que nós possamos compreender que sempre há a edificação de todo o corpo e o intuito é que cada um de nós sejamos pessoas maduras e cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que nós trilhemos esse caminho, um caminho de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Que eu e os meus irmãos entendamos isso, que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como profissional, como irmão em Cristo, que em tudo nós possamos aplicar essa verdade na nossa vida, seguindo, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, entendendo o fundamento da nossa fé. Ah, Pai, o desejo do Senhor é que através de nós, como corpo de Cristo, a sua vida seja revelada. O desejo do Senhor é que através de nós, como corpo de Cristo, nós de fato sejamos a extensão do Senhor aqui na terra. E é o Senhor mesmo quem vai nos capacitando para isso. Então, nos ajuda a compreender essa tua forma de atuação, Senhor, e nos ajuda a nos render, nos ajuda a sermos cooperadores, né? Nós precisamos cooperar contigo. Então, nos ajuda nisso, Pai. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, abre a nossa visão, que nós possamos ver como o Senhor vê. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.